Pessoal, princípio a gente está falando, a gente está na segunda parte, nós estamos na quinta semana, no dia 4, ok? A gente vai falar agora no segundo princípio, que é o segundo princípio, ele vai falar que ele é o princípio da generalidade ou o princípio da universalidade. O que significa isso? Que os serviços públicos devem ser prestados sem discriminação a todos que satisfaçam as condições para obtenção, certo? Então, que satisfaçam as condições para obtenção. Então, eles são prestados sem discriminação, ok? Sendo imprescindível a observância de um padrão uniforme, então, padrão uniforme, em relação aos administrados. O que significa isso? Significa que não posso trazer distinção na prestação de serviço de acordo com a classe social, por exemplo, aí muito infelizmente comum aí em algumas situações, ok? Princípio da igualdade ou da neutralidade vai estar presente nessa situação aí. O princípio da generalidade traz um duplo sentido, certo? Primeiro, os serviços eles devem ser prestados o maior número possível de usuários. Maior número possível de usuários. Então, ele tem que ter o que? A maior abrangência possível, maior amplitude possível, certo? E o segundo, então, presto para maior quantidade de pessoas e ele deve ter o que? Essa atenção, que é o que? Não conter discriminações, certo? As condições entre os usuários quando é claro que qual a condição? Condição entre usuários sejam técnica ou juridicamente idênticas. O que eu vou chamar a atenção para vocês aqui? Que ele está trazendo que quando as condições forem técnica ou juridicamente idênticas. Então, em outras palavras, eu posso trazer uma outra situação que não vai configurar discriminação. Exemplo, uma tarifa que às vezes é cobrada em prova, que ela chama-se tarifa social, por aqui embaixo. O que é a tarifa social? Exemplo, na energia elétrica, certo? Energia elétrica, vamos supor aqui que aqui embaixo nós temos a classe C, classe social C, que é o pessoal lá de baixa renda, certo? E aqui em cima eu vou ter lá o extrato social, aqui em cima. Vamos dizer que o pessoal aqui, vamos dizer que eu tô só com 2 extratos sociais, só para exemplo, tá? Nem vai caber aqui. Olha, então essa classe social aqui, ó, da baixa renda vai estar aqui embaixo. Então todo mundo que está dentro dela, certo? Todo mundo que está dentro dela pode ter, por exemplo, isenção na cobrança do fornecimento de energia elétrica para até X kWh, por exemplo. Então, posso trazer uma tarifa diferenciada ou até mesmo isenção? Resposta: sim. Mas nota que os usuários estão, o quê? Técnica ou juridicamente numa mesma situação. Então, eu não estou trazendo discriminação entre A e B. A, e vamos pôr que isso aqui é B. Então, não tem discriminação porque o A está aqui embaixo e não é igual a B. Perfeito? Então, se fosse A metade aqui, com A, ter discriminação entre, trazer uma tarifa diferenciada entre os dois, eu estaria trazendo o que? Uma discriminação? Sim. Então, só toma cuidado com isso. Tarifa social, ele pode ocorrer, sim. Então, é uma tarifa diferenciada. Ela tem o cunho, ela tem uma por finalidade aí, inclusive, uma situação que está prevista na Constituição Federal, que é o que? Redução das desigualdades sociais segundo o critério populacional, certo? Onde que a gente vê isso? Lá no artigo 1 do 6569 ele vai falar alguma coisa em relação a isso, ok? Quando ele fala lá sobre as leis de orçamentos, ok? Então ela deve promover isso. Então tarifa social está nesse cunho, também está entre os objetivos aí
da República Federativa do Brasil. Fechou? Isso aqui nós já falamos. Então tem a possibilidade de faixas distintas de tarifas e gratuidade para maiores de 65 anos do transporte coletivo, por exemplo. Então não ofende ao princípio da universalidade. Perfeito? Segundo, o terceiro princípio e o segundo do slide. O terceiro princípio, ele vai falar o princípio da atualidade. O que significa atualização? Lembra, atualização do teu Windows aí, está pedindo ali atualização, seria isso. Então, os serviços públicos devem ser continuamente atualizados, assimilando novas tecnologias e tendências, evitando-se a obsolescência, ok? Então, ele deve ser, então, atualizado. Então, atualidade vai ser o que? Relacionado à atualização. Então, a doutrina costuma dominá-lo o princípio do aperfeiçoamento ou da adaptabilidade ou ainda da mutabilidade, ok? Então, tome cuidado com esses sinônimos aí que a doutrina traz. Então, ele vai mudar, ele vai se adaptar, vai se aperfeiçoar de acordo com as tendências e as novas tecnologias que vão surgindo, ok? Um exemplo disso, serviços públicos aí, telecomunicações. Então não tinha tecnologia lá 3G, agora tem a tecnologia 4G. Então está trazendo novas tendências, estão evitando a obsolescência aí. Então é essa a ideia aí dos serviços públicos quando eles estão trazendo, quando estão sendo contemplados pelo princípio da atualidade. Então, o requisito guarda estreita relação com um outro princípio que nós já verificamos aí, que é o princípio da eficiência, certo? Então, o princípio da eficiência guarda relação, porque se o serviço público está sendo prestado que não contempla novas tecnologias, certamente ele não está sendo o que? Eficiente, ok? Então, ele guarda uma relação, mas não é a mesma coisa, ok? Dos princípios, olha que interessante isso aqui, ó. Dos requisitos do serviço público adequado, o princípio da atualidade é o único que tem definição legal, certo? Na 8987. Então está dizendo assim, toda concessão, permissão pressupõe prestação de serviço adequado, certo? Então é isso que a gente está falando desde o início. Ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Aí ele fala, a atualidade, ele vai dizer o que é atualidade. Compreende a modernidade das técnicas, então estou modernizando técnicas, modernizando equipamentos e instalações, além da sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Então, ele está trazendo a definição. Então, a única coisa que eu tenho que... uma coisa importante que eu tenho que lembrar, que é o que? É o único com previsão legal. A atualidade vem ser, então, uma das aplicações do princípio da eficiência, porque, como eu falei, eu contemplando as novas tecnologias, eu estou me aperfeiçoando, eu estou fazendo o que? Eu estou trazendo à baila aí o princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência é o que? É gastar menos recursos para atingir um resultado específico. Então, tendo novas tecnologias, você vai ser mais eficiente, ok? Então, o progresso, continuando, o progresso da qualidade das prestações de serviço ao usuário deve ser considerado como um dos direitos do cidadão, ou dos cidadãos também. Então é o que? Um dos direitos. De modo que o Estado, ao assumir um serviço público, tem o dever, o Estado, ele tem o que? O dever correlato de zelar pelo seu aperfeiçoamento, para que os frutos da ciência e da tecnologia sejam distribuídos, ok? A doutrina ainda vai falar sobre a relação da cláusula do progresso, certo? Então, na atualidade aí, a cláusula do progresso. O que ele vai falar? Nesse sentido,
como cláusula do progresso, o princípio da atualidade vem a ser um corolário do princípio da eficiência. Ele está dizendo que está derivando do princípio da eficiência, no sentido que o progresso da qualidade da prestação do serviço deve ser considerado como um dos direitos do cidadão. É isso que a gente acabou de falar aí. De modo que o Estado, ao assumir um serviço como público, impõe-se também ao correlato dever de zelar pelo seu aperfeiçoamento, para que os frutos da ciência e da tecnologia sejam distribuídos o mais rápido e amplamente possível. Então, o princípio da atualidade seria isso. Perfeito? Então, a presença da cláusula do progresso abre espaço para o poder concedente que possa alterar, olha que interessante, possa alterar unilateralmente o que? As disposições contratuais regulamentares, conferindo aos usuários melhores e mais modernas tecnologias. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que eu tenho um contrato de concessão. Dentro do contrato de concessão eu posso alterar ele unilateralmente. O que é unilateralmente? Sem a anuência, certo? Sem a aprovação do concessionário. Para que isso? Para contemplar novas tecnologias melhores e mais modernas, ok? Então, não cabendo então ausentes ou a concessionária exigir a manutenção do regime jurídico anterior. Então, ele tem o que? Ausência do direito adquirido. Então, isso aqui é muito importante. Em prova, cai, mas cai pouca coisa. Mas quando cai, é isso que cai aí para vocês, ok? Quarto princípio, modicidade das tarifas. O que significa isso? As tarifas devem ser o que? Módicas. O que é módicas? Então, eles devem ser remunerados de maneira o que? Razoável, certo? Um preço razoável, perfeito? Então, os usuários não devem ser onerados de maneira excessiva. Então, é por isso que nascem as agências reguladoras à época lá das concessões, permissões e privatizações ocorridas lá no final do século 20, certo? Ou no final da última década, lá da década de 90, lá na segunda metade, perfeito? Então, o poder público pode fixar a remuneração, tem ele quem fixa a remuneração das prestadoras, que deve aferir o poder aquisitivo dos usuários, certo? Então, por quê? Senão eu vou estar aferindo o princípio da generalidade, certo? Então, eu vou estar excluindo alguém de recebimento da prestação desse serviço público, ok? Para que esses não sejam afetados do universo dos beneficiários. Então, a tarifa deve ser módica. Inclusive, o legislador prevê as chamadas receitas alternativas ou complementares, com o propósito de manter a tarifa cada vez mais atrativa e acessível. Então, o que ele está me dizendo aqui, por exemplo, uma concessão de uma rodovia, uma BR aí, tem lá o pedágio. Então, vai passar o cara lá com o carrinho dele lá caindo nos pedaços e de repente ele não vai ter o valor necessário para ele passar naquele pedágio. Não, então, mas a tarifa deve ser módica, de modo que ele consiga fazer o pagamento desse pedágio. Como que eu posso fazer isso? Eu posso trazer as receitas alternativas ou complementares para o concessionário. A exemplo, na rodovia, nas laterais, em lotes lindeiros, podem ocorrer o que? Lotes sendo da União, sendo posto à disposição dessas concessionárias e vão pagar de repente um exemplo, um aluguel. Esse valor desse aluguel ele vai ser revertido para a própria prestação dos serviços públicos, de modo que ele consiga aí trazer uma receita alternativa, complementar, com o propósito de manter a cada vez mais o que? A tarifa atrativa, módica, perfeito? Então, ordinariamente, serviços prestados pelas concessionárias são remunerados por, a gente já falou, tarifas, ok? No entanto, não há vedação no curso do contrato que a lei vira estabelecer a gratuidade para determinada classe de usuários. Então, está dizendo aqui é um julgado aí do Ministério, aqui do TJDFT, que ele vai falar assim, o caso, uma lei pode trazer uma gratuidade para alguma classe, um público específico.
Então aqui foi um caso do que ocorreu foi o seguinte: a gratuidade dos serviços públicos de transportes coletivos urbanos para maiores de 65 anos. Então chegou um momento que saiu uma lei, e essa lei contemplou, acho que foi, sei lá, Estatuto do Idoso, não sei qual foi a lei, mas contemplou aí a gratuidade dos maiores de 65 anos em transportes coletivos urbanos. De uma hora para outra, as concessionárias viram que perderam uma arrecadação, uma receita. Elas são obrigadas a conceder isso? São obrigadas. Vamos ver a continuidade, depois eu concluo isso. Então, olha só, nesse caso, por haver perda de receita, vai ter perda, com certeza, por parte da prestadora do serviço. Então, é o dever do poder concedente o reequilíbrio econômico-financeiro. O que é reequilíbrio econômico-financeiro? O reequilíbrio, eita, que não sai o reequilíbrio, Jesus amado. O reequilíbrio econômico-financeiro significa o seguinte, que no momento da contratação, tinha lá uma planilha, na planilha lá tinha o que? A parte econômica financeira, e constatou-se, por exemplo, que tinha lá um lucro, certo? Vamos supor aqui, um lucro de 15% para a concessionária, perfeito? E quando ela começou a trazer essas gratuidades, esse lucro caiu. Foi para quanto? Vamos supor aqui 12%. Então agora o que está ocorrendo? Tinha um equilíbrio, certo? E por trazer essa gratuidade, o que ocorreu? Ocorreu um desequilíbrio. Então novamente eu tenho que colocar em equilíbrio, ok? Então eu tenho que trazer o equilíbrio, reequilibrar então esse contrato novamente para 15%, perfeito? Mas olha o que ele diz aqui, continuando: condicione a concessão de benefícios tarifários. Então a gratuidade, por exemplo, a indicação da origem dos recursos. Então vai ter uma origem dos recursos ou a simultânea revisão do contrato, perfeito? Então o STF tem entendido que a gratuidade deve vigorar imediatamente a partir da vigência da lei. O que ele está dizendo? Que a lei entrou em vigor, deve vigorar imediatamente, então aí a gratuidade, por exemplo, certo? Depois vai caber então a concessionária ajustar futuramente com o poder concedente, exigindo-lhe a recomposição da equação econômico-financeira, essa aqui de cima aqui que nós trouxemos aí como exemplo, perfeito? Então saiu uma nova lei, teve uma gratuidade, por exemplo, de energia elétrica e pro pessoal de 65 anos para cima. Vamos supor que ele conseguisse fazer essa métrica aí, certo? Que é difícil de fazer isso, por isso que não tem. Vamos supor, saiu hoje essa lei, a partir da manhã já começa a vigorar imediatamente então a vigência dessa lei, essa gratuidade, certo? Então essa recomposição da equação econômico-financeira, a concessionária vai encaminhar para o poder concedente para que ocorra esse reequilíbrio. Então é isso que ele diz aí nessa situação. Então a forma de remuneração das concessões ocorre por meio de, novamente, tarifas, perfeito? Que é uma espécie de preço público e não por taxa, que é uma espécie tributária. De modo geral, a tarifa deve destinar-se à manutenção do serviço. Então, manutenção do serviço, que mais? Bem como ao seu contínuo aperfeiçoamento, proporcionando a justa remuneração ao concessionário, de acordo com o estabelecido no contrato firmado com o poder concedente. Então, isso aí é o princípio da modicidade. Beleza? Até breve, até a próxima aula.